Paz seja convosco. Estamos no nosso segundo período de escola bíblica dominical, buscando a vontade de Deus. Se Jesus Cristo estivesse voltando hoje e um requisito dele fosse alternativa A, ter assistido a escola bíblica dominical, você subiria ou não? Você subia, né, Menise? Você ficava aí? Espero que sim, né? Espera nada, tem que ter certeza. Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Jesus Cristo, ou nós acreditamos que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, ou nós não acreditamos. Esta dúvida, ela tem uma raiz: nós acharmos que nós somos merecedores, ou que as nossas ações, elas realmente fazem diferença. Se eu não for, e se eu estiver tomando banho, eu estou lá pelada, tomando banho, Jesus Cristo volta e fiquei, né? Muitas pessoas pensam dessa maneira. Bom, voltando ao que interessa, finalizamos a aula do primeiro período falando sobre a história da moça que congregava numa igreja religiosa em que você tinha que merecer a sua salvação. E ela foi para uma igreja em que era pregado que a graça de Deus era suficiente. E ela falou que ela estava assustada com aquilo. E ela falava assim: eu gostaria de ser como uma contribuinte, com direitos. Eu cumprirei meu dever e agora mereceria certa qualidade de vida. Mas se é absolutamente verdadeiro que eu sou uma pecadora salva pela livre graça, a um custo infinito para Deus, então não há nada que Ele não possa pedir de mim. Por que os cristãos hoje estão tão frustrados? Porque eles aprendem que a igreja é como a CAESB. Passou 30 dias, ela paga o salário. Eu dou o dízimo, Deus tem que me abençoar, não pode faltar nada não. Esse contexto de dar e receber algo em troca tem a ver com cultos afro, da macumba, em que você dá a farofa e você recebe alguma coisa em troca, dá a pinga. O cristianismo não tem a ver com isso. Imediatamente aquela mulher percebeu que o ensinamento mais do que maravilhoso da salvação, mais que maravilhoso da salvação pela livre graça, é uma faca de dois gumes. O que é uma faca de dois gumes? O apóstolo Paulo fala uma espada de dois gumes, que ela corta dos dois lados. Corta dos dois lados. Por um lado, ela corta fora todo o medo escravizador. Você não depende de você. Por isso que eu perguntei: você sobe ou fica? Você disse: eu espero, que senão não tem que esperar nada. Eu tenho certeza, eu sou filha de Deus. Eu vou subir não pelo meu merecimento, eu vou subir pela graça do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Eu não mereço, eu sou impura, eu sou pecadora, mas pela graça eu vou. Amém. É isso que a gente tem que ter isso no contexto, no coração. Não pode ter essa dúvida: eu acho, parece uma piedade. Isso é todo mundo, não é só você não, tá? Você exteriorizou só essa falsa piedade. Eu acho, se Deus quiser. Não tem que tirar essa falsa piedade. Eu vou subir, porque eu sou filho de Deus, não pelo meu merecimento, mas porque um dia eu declarei Ele como meu Senhor e Salvador, ponto. Imediatamente ela percebeu que o ensinamento da salvação era uma faca de dois gumes. Por um lado, corta todo o medo escravizador. Deus nos ama livremente, apesar de nossas falhas e fracassos. Por outro lado, ela percebeu que uma vez que Jesus fez por ela, então não mais ela pertencia a si própria. Ela foi comprada por um preço. Nós não somos mais donos da nossa vida. Nós temos um dono, o Senhor. Ao longo dos anos ouvi muitas pessoas dizerem: bem, se eu acreditasse que posso ser salvo pela graça, em vez de por minhas boas ações, eu ia fazer o que eu quero. Quantas pessoas pensam assim? Não, se a graça, ela é graça, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou adulterar, eu vou roubar, eu vou matar, Deus, Ele me ama de qualquer jeito. Isso é engano.
Esse raciocínio equivale a dizer que a parábola de Jesus consiste apenas no primeiro ato, sem o segundo. É só o filho mais novo que tem que se arrepender. A graça de Deus é livre, sim, mas também tem um custo, e um custo infinito. Certo escritor ficou horrorizado ao ver quantos membros da igreja cristã alemã se renderam a Hitler no começo da década de 30. Em resposta, escreveu na sua grande obra Discipulado. Nela, ele alertava para os perigos do que chamou de uma graça barata, um ensinamento que enfatiza apenas que a graça é livre, de modo que não importa o estilo de vida adotado, eu posso fazer o que eu quero. Mentira. Quando Hitler, que era cristão, se levantou, pessoas da igreja foram e seguiram ele. Lá nos Estados Unidos, uma igreja batista em especial, lá do sul, o líder da igreja do sul, ele é o líder da Ku Klux Klan, que persegue os negros, que crucifica ainda eles, toca fogo deles, enforca eles. Como que uma coisa pode andar junto com a outra? Falta de conhecimento de Deus. Eu vou na igreja, eu levanto as mãos aos céus, canto santo, 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 entrego meu dízimo, faço obras sociais, mas fora da igreja o que eu faço? Eu mato negros, eu persigo. Então o caso de Hitler não foi uma coisa única na história. Nós temos muitos casos como esse. A solução, ele dizia, não era o retorno para o legalismo, mas a ênfase em como Deus leva a sério o pecado, em como apenas Ele pode nos salvar por meio do sangue de Cristo. Só através do sangue. Passamos a defender a justiça e o sacrifício pelo próximo, e não nos importamos com o custo de seguir a Cristo, quando comparado ao preço que Ele pagou para nos resgatar. Quando você entende isso, você começa a olhar para a sua vida como não sendo sua. Pastorado tem a ver com isso. Pastorado não tem a ver com remuneração, com dinheiro. Muitas pessoas acham. Estava vendo um testemunho de uma cantora gospel, ela falando exatamente sobre isso. A imundice desse meio, em que as pessoas vão cantar na igreja e cobra 10, 15, 20, 30 mil reais. Não é porque teve despesa, porque há despesa. Se deslocar um grande conjunto gospel, uma igreja batista Lagoinha, ou tem um custo. O cara não tem que ir de ônibus, entendeu? Mas também não precisa, vou lá no camarim do cara, tem que ter tantas toalhas, tem que ter as frutas da época, tem não sei o quê. Isso não condiz com o cristianismo. Eu tenho que manter a minha vida, eu tenho as despesas sim, mas cobrar 30, 40, 50 mil reais. E por que pagam? Porque eles sabem que eles vão arrecadar mais. Eles vendem ingresso para isso. Eu lembro que um irmão de uma igreja, ele falou para mim que ele foi num show de um cantor gospel, e os caras gritando, queremos. E ele começou a olhar e falava assim, Jesus, Jesus, Jesus. As pessoas ficam olhando para ele assim, como Jesus? Nós estamos aqui no show do cantor. Não é para Jesus. É para o cantor. A solução, ele dizia, não era um retorno para o legalismo, mas entender o preço do sacrifício de Cristo na cruz. Passamos então a viver para o próximo. Um bom texto bíblico que resume tudo isso é a parábola do semeador, Mateus 13. O pregador da palavra de Deus, o evangelho é comparado a um semeador. Há 3 grupos de pessoas que recebem e aceitam o evangelho, mas 2 dos grupos não resultam em nada. Então o homem saiu para semear. Primeiro grupo, na verdade são 4, né? Primeiro grupo são aquelas que a palavra cai e ninguém olha. Quantas coisas nós falamos para as pessoas nem dão atenção. O diabo leva embora. Segundo grupo cai no meio dos espinhos. Quando as lutas e dificuldades vêm, a pessoa abandona o evangelho. Era muito mais tranquilo quando eu vivia sem Cristo. O terceiro grupo cai no meio das pedras. É a pessoa que pula, que dança, eu amo Jesus, eu vou. Daqui a pouco não tem raiz, não continua, não dá continuidade, não ora, não lê a palavra, não participa de nada. Acabou. E há o quarto grupo, que é onde a semente cai e germina. Por isso que eu volto a dizer, menino, você não pode dizer, eu acho que, talvez, se não.
Tem que olhar para a sua vida. Eu mandei para você o devocional de 30 dias. Talvez você tenha sido a única ou uma das que leu o devocional de oração de 30 dias. Então isso faz diferença. É uma motivação, esse constrangimento é algo que nos move. É a mudança. O único grupo que produz mudanças na própria vida não é das pessoas que dão duro ou que são obedientes, mas o grupo que ouve a palavra e entende. Quando a gente vê a parábola lá que Jesus, a parábola da história que Jesus Cristo está com Marta e Maria, Marta correndo, é importante, lógico que é importante, o almoço, aquilo lá, mas o mais importante era a palavra, em que Maria, ela falou assim, não, eu não vou fazer isso. É o contexto que eu falei para vocês, acordar e começar o dia lendo a Bíblia, ler um capítulo, ler um versículo, meditar um pouco, orar, não é, mas é pouco. Uns 2 domingos atrás, não sei, mais ou menos esses estudos de domingo na EBD, que a gente estava falando, né, da questão da escuridão, né, que eu até falei assim, no quarto escuro, e você quer comparar a escuridão com o sol, e você acaba deixando o sol e voltando para as trevas. Então, assim, e você falou que a coisa não é de uma vez logo, é paulatinamente. E assim, realmente, né, aí eu tava, assim, para pensar assim, realmente você tem razão nessa questão, porque às vezes no nosso momento devocional lá, no início do dia, às vezes já é uma guerra você ler a Bíblia, você já começa desconcentrado da Bíblia, já quer ir tomar café, aquela vontade de já tomar café, sua mente já começa a virar assim. Então já no início do dia, sua carne já está gritando para você não ler a Bíblia, para você não ter esse momento devocional. E eu insistir, perseverar, porque se você não vou deixar, aí é isso. Isso com outras coisas, né? Vai acumulando e chega um momento que você vê que você já está esfriando, então é de pouquinho em pouquinho. Outro escrito insistia que as pessoas cujas vidas permaneciam intactas depois da graça de Deus não entendiam o custo da operação e, portanto, não compreendiam o Evangelho. As pessoas que ouvem o Evangelho e não mudam, não entenderam o Evangelho. Essas pessoas tinham uma ideia geral do amor de Deus, mas não um entendimento verdadeiro da seriedade do pecado, do significado da obra de Cristo na cruz. As pessoas que conhecem a Cristo e não mudam, elas não conhecem a Cristo. É aquela pessoa que está na igreja e sai, vai embora. Vai voltar. Não, nunca conheceu. No fim, a velha fórmula de Martinho Lutero continua a resumir tudo muito bem. Somos salvos somente pela fé, não pelas obras. Mas não pela fé, que é deixada sozinha. Nada do que fazemos serve para merecer a graça e o favor de Deus. Podemos apenas acreditar que Ele nos dá essas coisas por meio de Jesus Cristo. E apenas as recebe pela fé. Mas quando confiamos e acreditamos de verdade naquele que nos serviu por meio de sacrifício, acabamos transformados e pessoas que são desejosas em servir ao Senhor e Salvador. Não tem como você ser uma pessoa cristã e continuar sem fazer nada. Só recebo, só como, só recebo. Não existe, não há essa possibilidade. Quando dizemos creio em Jesus, sem alterar o modo como vivemos, a resposta não é que agora precisamos acrescentar trabalho duro à nossa fé, mas sim que nós não entendemos nada. Se você não mudar, se não houver mudança de conceito, não há mudança nenhuma. Nós precisamos mudar. E aí o quarto elemento, a primeira salvação, ela é experimental. Deixa eu lembrar aqui. A salvação é experimental, a salvação é material, a salvação é individual, e a salvação também é comunhão. É você estar junto com as pessoas. Junto com as pessoas através de um grupo de WhatsApp, pode ser, mas não é só isso. Por uma ligação telefônica, por uma presença. Na semana passada a gente esteve aqui comemorando o 8º aniversário da nossa igreja, um tempo de comunhão, com muito zelo, muito respeito, muito cuidado, mas comunhão. A definição de banquete, uma das definições de banquete é comunhão. Quando você senta para comer junto, é comunhão. Nenhuma reunião, encontro familiar, casamento, qualquer evento social relevante fica completo sem uma refeição. Parece que não tem mais nada, está faltando alguma coisa, né?
A Rô estava contando que ela estava visitando o irmão dela, e aí o irmão dela mudou o cardápio lá, e aí o irmão dela, um do outro irmão, chegou e falou assim: e aí, nós vamos comer o quê? Nós estamos aqui juntos, é legal a reunião dos irmãos, mas aí, nós vamos almoçar ou não vamos almoçar? Não tem comida, não? Quando convidamos alguém para comer conosco, trata-se de um convite para relaxar e para nos conhecermos melhor. Em muitas culturas, o convite para uma refeição é uma oferta de amizade. Quando a gente vê aqueles grandes banquetes na realeza, eles chamavam as pessoas para tentar fazer entrosamento. Tem uma parábola de Jesus que ele fala que o rei fala: vamos fazer um banquete, chama todo mundo. E os caras: não, é porque eu tenho que comprar uma junta de bois, porque eu casei, é porque isso, é porque aquilo. E o rei ficou irado, porque ele estava falando assim: as pessoas estão trocando a minha comunhão por coisas mínimas. Chama as pessoas da rua, chama os aleijados, coloca as pessoas para dentro, vamos ter comunhão, vamos conhecer essas pessoas. Vivemos em uma cultura em que os interesses e os desejos dos indivíduos têm preferência sobre as vontades da família, do grupo ou da comunidade. As pessoas na nossa sociedade, elas primam pelo que eu tenho que fazer e não pelo que eu tenho que fazer pelo próximo. Então olha para a sua vida. Quando eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou fazer pensando no próximo ou pensando em mim? A maioria pensa em si mesmo. Como consequência, uma grande quantidade de pessoas acaba querendo alcançar o crescimento espiritual sem perder a independência para a igreja ou outra instituição organizada. Eu estou na igreja, mas quem manda no meu tempo sou eu. Eu quero o meu tempo para mim, para minhas coisas. Domingo, dia de descanso, eu quero dormir até tarde. Que dominical nada. Esse é o pensamento das pessoas. Por isso, as pessoas deixam de participar. Elas se interessam por um relacionamento com Deus, mas não quando tem que ter parte de uma organização. Eu assisto a igreja só de casa. Eu estou querendo ter o meu momento com Deus. Que conversa furada. Você tem 24 horas por dia para você ter comunhão com Deus. No dia da igreja, no dia que você pode ter comunhão com os irmãos, você vai ficar em casa? Venha! Não posso, é outra coisa. Estou com uma dificuldade financeira, é outra coisa. Mas como é que a gente lida com esse negócio de finanças? Será que a gente tem tanto zelo com o combustível que seria usado para gastar para ir para a igreja, em relação ao dinheiro que nós gastamos com uma refeição, uma pizza, um lanche, alguma coisa desse tipo? Será que é o mesmo padrão? Muitas pessoas que se lançam em uma busca espiritual têm más experiências com as igrejas, por isso deixam de participar. Elas se interessam por relacionamento com Deus, mas não querem fazer parte de uma organização. Por isso que, quando as pessoas querem chamar pessoas, o que elas fazem? É a feijoada gospel, é a galinhada gospel. Eu nunca vi isso na igreja. Eu nunca li na Bíblia que algum pastor, algum líder religioso tinha que fazer galinhada gospel para chamar os irmãos para a igreja. É a feijoada gospel. Onde está isso? Quer dizer que para você vir para a igreja tem que ter uma motivação da comida, senão você não vem? Tentei explicar nesse estudo por que as igrejas e todas as instituições religiosas são tão desagradáveis. Elas estão repletas de irmãos mais velhos. Você não pode ser irmão mais velho. Por que o cara está tanto grita aí? Nossa. Não obstante, evitar tais instituições por estarem cheias de irmãos mais velhos não passa de outra forma de farisaísmo. Apesar das igrejas estarem cheias de homens que pensam religiosamente, você se afastar também está errado. Não há maneira de crescer espiritualmente sem estar ligada com a igreja, sem ter contato com os irmãos. Não tem como. Provérbios diz que é ferro afiando ferro. Como é que você vai afiar somente na sua casa? Como? Quando a pessoa gosta de falar alto para todo mundo ouvir, é cruel. É que você não está ouvindo. Tem um cara aqui que está falando a plenos pulmões. Não sei se ele está querendo que o bairro inteiro assista, ouça ele. Não é possível viver uma vida cristã sem um grupo de amigos cristãos, sem uma família de fiéis na qual você encontra o seu lugar.
A comunhão exibe uma gloriosa proximidade por semelhança com o próprio céu, onde a multidão de abençoados que homem algum pode contar, aumenta o desfrute que cada um de nós tem de Deus. Para cada alma, o fato de vê-lo à sua própria maneira, sem dúvida serve para comunicar essa visão única para todos os outros. Não quer dizer que você não pode ter uma visão de Deus, que você pode ter um relacionamento individual com Deus. Eu já falei, pelo contrário, você tem que ter um relacionamento individual com Deus, mas não é só sozinho, é com a igreja, com as pessoas. A gente está aqui, um discutir, um achar ruim, e isso é cristianismo. É assim que as pessoas se conhecem, e é assim que você começa a se relacionar melhor com Deus. A comunhão exibe uma gloriosa proximidade por semelhança. Para cada alma, o fato de vê-lo à sua própria maneira serve para comunicar que nós somos individuais. Este é o porquê de os serafins, que nós meditamos na semana passada no culto noturno, Isaías capítulo 6, verso 3, eles falam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Por que eles não ficaram só pensando? Porque eles tinham que exprimir para os outros. O mesmo serafim que estava vendo a glória de Deus, ele falava para o serafim: Santo é o Senhor dos exércitos. Isso é comunhão. Quanto mais dividirmos desta maneira o pão celestial entre nós, mais dele teremos. Parábola da multiplicação dos pães: quanto mais você divide, mais você tem. Recursos financeiros, idem. Pão na palavra de Deus, idem. O óleo lá do profeta, idem. Faz primeiro um bolo para mim. Mas eu ia fazer para mim, para o meu filho ia morrer. Faz primeiro para mim. E não faltou o azeite, não faltou a farinha lá para ela. Quanto mais você divide, mais você tem. Quanto mais você busca só para você, menos você tem. Aquele versículo: bem-aventurada dar do que receber, né? E tem uma musiquinha infantil aí que eu conheci, falando que felicidade é fazer o outro feliz, e fazendo o outro feliz, eu também, assim, felicidade é fazer o outro feliz. Então, eu nasci para servir ao outro, né? Então, eu fazendo o outro feliz, sendo um instrumento nas mãos de Deus, eu também eu me sinto feliz em fazer o bem ao outro, né? Sendo esse instrumento na vida do outro, me traz, assim, alegria, né? E o mundo fala: você tem que conviver com quem te faz feliz. Não é isso que a gente vê? Você tem que ouvir e ajudar aqueles que gostam de você. Você tem que viver com quem te faz feliz. E o povo: oh, aleluia, amém, amém, nada. Tem nada a ver com a Bíblia isso. Quanto mais dividirmos, mais nós teremos. É necessário toda uma comunidade para conhecer o indivíduo. Quanto mais isso não seria verdade em relação a Jesus Cristo. Geralmente os cristãos dizem que querem um relacionamento com Jesus, que desejam conhecê-lo melhor, mas jamais você vai conseguir sozinho. Sim, você vai conhecer a Deus no seu devocional, no seu tempo particular com Deus, mas você também tem a outra parte, que é com a comunhão do corpo. É preciso estar envolvido profundamente com a igreja, com uma comunidade cristã, com relacionamentos profundamente amorosos e compromissados, para você começar a ver Cristo de uma outra forma. Senão você só vai ver da sua forma. A igreja é isso. As pessoas, elas juntas, elas vão: Cristo é isso. Aí a pessoa faz um comentário: tem isso também, e tem aquilo. A gente vai juntando, porque Deus, ele se revela para as pessoas, cada um uma partezinha, e quando a gente junta, é como se fosse um quebra-cabeça montado. Você tem uma peça, duas peças na mão, o que você vai fazer com aquilo? Nada. Mas quando você começa a juntar essas peças do quebra-cabeça junto com os outros irmãos, o que acontece é que forma uma imagem linda e maravilhosa. Apenas quando se é parte de uma comunidade de fiéis que busca se parecer com Jesus, servi-lo e amá-lo, é que se consegue conhecê-lo e crescer à semelhança dele. A grande parábola de Jesus sobre o filho pródigo, que nós meditamos por esses domingos aí, reconta a história de toda a Bíblia. Não é algo só naquele momento, é de toda a Bíblia, e fala de toda a história da humanidade. Nessa história, Jesus ensina que os dois estilos de vida mais comuns são becos sem saída.
Você ser o irmão mais velho, aquele que é religioso, aquele que vai na igreja, que lê e tal, mas que não tem amor, não tem nada, é tudo na literal, você vai para o inferno. Se você é uma pessoa que vive no mundo e não tem eira nem beira e faz o que quer, também você está fora. O padrão que Cristo fala é um padrão diferenciado. Tanto a vida mundana dos prazeres sensuais quanto a vida religiosa da rigidez ética falham em dar ao coração humano aquilo que ele busca. O que ele busca é um conhecimento de Deus. E o que ele recebe? Só a satisfação do seu próprio coração. Nenhuma das abordagens do irmão mais velho e do irmão mais novo é adequada à vida. Mas qual seria a alternativa? Por onde eu vou? Existe algo existe além dessas duas alternativas, algo que não é o egoísmo contido na vida ética, nem a severidade da vida ética, não é nem um lado nem o outro, não é nem a vida do irmão do filho pródigo, que foi embora, ou que ficou. A parábola de Jesus responde à questão. Jesus diz: eu sou o pão do céu. Jesus nos diz que tanto o caminho sensual do filho mais novo, como o filho religioso mais velho, são becos sem saída. Ele também nos mostra que há uma alternativa através dele. Aceitar essa alternativa e viver uma vida baseada na salvação trará por fim a grande festa e o banquete no fim da história. Balanceamento, equilíbrio. Eu sempre falo isso com vocês. Equilíbrio é a solução. Conheça as leis, conheça as normas, mas também tenha liberdade para adorar. Tenha liberdade para adorar ao Senhor, de viver a vida plena, mas sempre olhando para as regras como um norte, como um balizador do que você pode fazer e o que você não pode fazer. Sempre buscando a Deus, buscando o Espírito Santo, a direção daquilo que você tem que fazer. Ontem, pastor, eu ouvi uma explicação sobre ele falando da verdadeira liberdade. A pessoa colocou libertinagem e liberdade. E ele falando assim, né, que nesse mundo a gente tem os seus limites. A verdadeira liberdade é você poder escolher. Porque a verdadeira liberdade, ela tem os seus limites. Não tem como. A libertinagem é uma coisa sem regra, sem limite nenhum. E a verdadeira liberdade você escolhe, porque não há como você viver nesse mundo sem ordem, sem nada, sem princípios, sem valores nenhum. Dentro da família você tem ordem, a pessoa explicando, né? Dentro da família você tem as ordens da família, como a família funciona, tem os princípios e valores ali do seu lar. No trânsito você está debaixo de lei, então assim, não tem como nesse mundo você estar sem lei nenhuma. Em todo lugar você encontra leis. Dentro da família você tem os tipos de princípio de cada família, no trânsito. Então a verdadeira liberdade é essa, você está debaixo de leis, né? Mas você escolhe também que leis e que princípios você está abaixo, né? Hoje podemos sentir o gosto da amostra dessa salvação futura por meio de todas as sugestões que nós falamos nesses estudos, seja pela oração, pelo serviço ao próximo, pelas mudanças na natureza interior, por meio do Evangelho ou por meio de um relacionamento curado que Cristo nos oferece. Tudo isso são formas de nós observarmos e entendermos que essa salvação em Cristo Jesus, ela nos traz mudança e nos traz transformação aqui no dia de hoje. Mas são apenas amostras do porvir. Nós não podemos imaginar o que Deus tem preparado para nós. Não há nada que nós possamos imaginar que pareça que nós conseguimos, com a nossa mente, conseguir cercar tudo que Deus tem programado para nós. Não há como. São só amostras. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará um fardo. Isaías capítulo 25. Abre aí. O que nós podemos esperar dentro de um conceito material, terreno, para o tempo por vir? Isaías 25, versos 6, 7 e 8.
O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos o banquete de coisas gordurosas. Gordurosa não é porque é ruim não, tá? É porque naquela época o sentido era que era suculento. Uma festa com vinhos velhos, não é vinho que está estragado, é um vinho que é guardado. Pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio, que é a vergonha do seu povo, porque o Senhor falou. Enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós vamos conviver com irmãos mais velhos e irmãos mais novos. Nós temos que ter equilíbrio, ter sabedoria, para poder viver e lidar com essas pessoas da melhor maneira possível. E apesar de haver uma promessa de nós vivermos uma vida plena aqui na terra, nós poderemos ter dificuldades. Nós poderemos perder entes queridos, ter reveses financeiros, ter problemas e dificuldades. Mas no dia do Senhor, o Senhor ele promete um grande banquete. Então nós, num tempo que vivemos, um tempo da busca da saúde, quando ele fala de um banquete gorduroso, você imagina um negócio, não, ali é suculento, é coisa gostosa. Ele está falando o banquete com a melhor carne, com a melhor coisa, com o melhor alimento, o vinho mais envelhecido, o mais encorpado, o mais saboroso possível. E aí de quebra o Senhor ele tira a morte, ele tira a dor, ele tira o pranto, tira o ranger de dentes. Isso não é para todos. Isso é só para os filhos de Deus. Você pode ter uma certeza se você é filho de Deus ou não é filho de Deus, simplesmente olhando no espelho. O que você tem feito? Como você tem agido? Você não é salvo por isso, mas as pessoas que são filhas de Deus realmente, elas buscam uma mudança de comportamento. Não quer dizer que você está sempre no topo da montanha. Tem muitas vezes que você está no vale, que você está lá jogadinho no meio das trevas, mas em algum momento você se levanta. Gosto bastante daquela parábola naquele texto que fala lá em Ezequiel sobre o vale dos ossos secos. Um dia você está como um osso seco, outro dia você está como um guerreiro, um soldado do Senhor. Essa é a vida, nós temos que aprender a lidar com elas. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por esse tempo em que estivemos meditando sobre esta rica parábola de Lucas capítulo 15, versos de 11 a 32. Sabemos, Pai querido, que há muito mais a ser falado. A Tua palavra, Pai querido, ela se renova a cada manhã, e não há possibilidade de nós exaurirmos os textos e ensinamentos. Mas cremos, Pai querido, que fomos abençoados nesse tempo, que nós podemos estar meditando, que nós possamos ser mudados, Pai. Que nós não sejamos nem irmãos mais velhos, achando que nós temos direitos e vivemos uma vida de religiosidade, nem um irmão mais novo, que acha que não tem compromisso com nada e pode fazer o que quiser, que está tudo certo. Nos ilumina, Pai, para que nós sejamos aqueles que buscam realmente ao Senhor, que sejamos mudados e transformados para a Tua glória, honra e louvor. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus. Aguardo você à noite, para que nós possamos tomar a Santa Ceia juntos. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Terminamos 10 minutos antes, mas o nosso assunto terminou e eu não tenho por que te segurar mais tempo. Que Deus te abençoe e te conceda graça.